Nós queremos anunciar liberdade neste dia da liberdade. Há 2000 anos atrás, um homem, sendo Deus, veio habitar neste mundo e o calendário é mudado e contado pelos anos antes de Cristo e depois de Cristo. E neste ano de 2023, depois de Cristo, 49 anos depois da Revolução, as palavras de Jesus continuam a soar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade que vimos a anunciar aqui à freguesia, em Santa Clara, toda esta zona, estamos aqui apenas a 2 degraus de distância como igreja evangélica, com povos, um povo só, de várias etnias, de várias nações, de vários sotaques, mas com um só Senhor e um Salvador que transformou a nossa vida. Eu gostaria de tecer algumas breves considerações sobre a liberdade nesta final de tarde. 49 anos depois do 25 de Abril, todos nós sabemos que o nosso país está diferente, Lisboa também está diferente, a capital já não existe apenas uma só televisão, já não existe apenas 4 rádios, mas as ligações existem através da internet, as ligações rodoviárias melhoraram muitíssimo. Hoje em dia a internet chega a todo lado, hoje em dia as pessoas através de redes sociais conseguem mobilizar grandes grupos para manifestações, a própria polícia e as forças armadas foram reestruturadas. Se houvesse uma revolução, como seria hoje? Claro que nós sabemos que, graças a Deus, vivemos num Estado democrático e 49 anos depois, talvez um ato revolucionário como 74 não seria necessário. O nosso país mudou, a nossa capital mudou, já não existe a PID, já não existe a censura, de alguma forma continua a existir, pelo menos no Facebook, mas se os militares saíssem hoje dos quartéis, certamente encontrariam uma cidade muito diferente. E havia alvos que eles tentariam tomar conta, como o Banco de Portugal, como talvez ali Monsanto e as torres das diversas televisões, RTP, SIC, TVI, talvez tentassem controlar a internet, mas a verdade, ou tomar posse dos edifícios da Vodafone, da Mel, da NOS, mas a verdade é que ninguém consegue prender uma mensagem que há 2000 anos continua a soar. E esta mensagem é: Deus ama-te! Deus criou-te para ter um relacionamento contigo e Deus tem um grande amor e um profundo amor por ti. Talvez tu tenhas pensado que ninguém se preocupa contigo, talvez os teus pensamentos, as últimas imagens são talvez do relacionamento frustrado, talvez a tua família está a passar por uma provação ou estás mesmo a atravessar a sombra de um divórcio, mas eu quero dizer-te que Deus criou-te para teres um relacionamento com Ele e enquanto nós não tivermos relacionamento com Deus, nós nunca vamos ser completos, nós nunca vamos encontrar paz. Talvez não precisamos de uma revolução política, talvez não precisamos de uma revolução militar, mas precisamos urgentemente de uma revolução espiritual. Portugal precisa de uma revolução espiritual. Portugal precisa de se voltar para Deus. Temos colocado Deus fora das nossas escolas, temos colocado Deus fora das nossas famílias, temos colocado Deus fora da nossa sociedade e ao colocarmos Deus fora, muitas coisas ruins têm tomado conta e nós vemos grande parte dos nossos filhos, vizinhos a passarem por dificuldades, a violência a aumentar, os vícios a aumentar. Mas nesta tarde eu gostaria de fazer minhas as palavras de Jesus Cristo que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas afinal, o que é a verdade? Nós precisamos de uma revolução completa e total, uma revolução que passa por uma nova vida, uma vida em Cristo. O mundo está em crise, o nosso país está em crise, para alguns maior do que para outros, mas a criação está em crise, a criatura está numa crise ainda maior, lares destruídos, famílias desfeitas, ódio, crime e uma competição desenfreada por ter mais coisas, mais dinheiro, leva a um stress absoluto, a um stress total. A criação entrou em crise quando pôs de parte o Criador. E neste dia da liberdade nós gostaríamos de anunciar aquele que veio e que foi enviado pelo próprio Criador para nos libertar. Eu experimentei essa liberdade na minha vida, quando estava cheio de dívidas, quando estava com pensamentos suicidas, quando estava a sentir uma vergonha para a minha família. Numa noite eu voltei-me para Deus e disse: Deus, se é verdade que Jesus veio a este mundo para libertar os oprimidos, os cativos, os presos, os desamparados, então tem misericórdia de mim. Naquela noite a minha vida mudou. E nesta tarde, neste dia da liberdade, tu podes conhecer esta liberdade.
O homem tinha liberdade quando Deus o criou. Ele podia gozar de toda a criação que nós temos destruído nos últimos anos. O homem tinha liberdade de escolha para escolher caminhar com Deus ou afastar-se de Deus. E o homem escolheu afastar-se de Deus. E porque o homem se afastou de Deus, lá os nossos pais, Adão e Eva, escolherem ter o conhecimento, ser igual a Deus, e comeram daquele fruto proibido, que era o fruto que permitia a sua liberdade. Porque se não houvesse o fruto proibido, eles nunca tinham a oportunidade de escolher. E Deus vai te dar sempre a oportunidade de escolher. Tu podes escolher viver longe de Deus. Tu podes escolher viver à tua maneira uma vida inteira. Mas um dia destes os teus olhos vão fechar para não abrir mais aqui na terra. E tu verás o teu Criador, ou não verás eternamente o teu Criador. E essa é uma escolha que todos nós temos que fazer enquanto caminhamos e pregamos aqui nesta terra. O homem tinha liberdade de escolha e ele escolheu afastar-se de Deus. O homem conscientemente escolheu pecar e o pecado destruiu esta liberdade. O pecado destruiu a liberdade do homem. O pecado tornou-o escravo. Jesus disse: todo aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. E o homem se tornou servo do pecado, escravo do pecado. Talvez alguém possa perguntar: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Isso é uma religião, o que é que isso tem a ver comigo? A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados da presença de Deus. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, quando nós encontramos fé em Jesus, a nossa vida ganha sentido. E de repente, apesar das dificuldades, nós encaramos-las com uma confiança diferente. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Neste dia da liberdade, eu quero-vos contar como Deus resolveu a situação da separação do homem. Deus resolveu dando de si mesmo. Deus, o maior ser, teve o maior sentimento. Deus deu o seu Filho único. Deus deu parte de si. Deus deu o melhor que tinha. Deus deu Jesus Cristo. Ele veio a este mundo e nasceu de uma forma humilde. Lá na estrebaria, na manjedoura, foi colocado como bebê. Ele viveu como carpinteiro na cidade de Nazaré, até que começou o seu ministério. Ele viveu dando olhos aos cegos. Ele viveu colocando a liberdade aos oprimidos. Ele viveu anunciando uma esperança tremenda. Ele viveu anunciando o caminho para o Pai. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele não fez apenas como um mensageiro, como um profeta. Ele não foi apenas um filósofo ou um revolucionário. Ele foi colocado numa cruz do Calvário, sendo inocente, para que as nossas culpas, os nossos erros fossem levados por ele. E ele verteu o seu sangue na cruz para que eu possa ter vida. Hoje eu tenho vida abundante. Hoje eu não sou uma pessoa rica. Posso ter o meu lar confortável com a minha esposa, os meus filhos. Posso ver os meus filhos a estudarem numa faculdade, outros a se prepararem-se para serem missionários. Mas a verdade, eu quero-vos dizer, é que antes de Deus a minha vida era um vazio. A minha vida era uma tristeza. Deus trouxe essa paz e esse alívio. Jesus fez essa ponte. Então Deus fez. Deus resolveu o problema. Deus deu o seu Filho lá mesmo. Deus enviou o Salvador. Sabem, talvez alguém pergunte: mas para que é que eu preciso de um Salvador? Se eu estou tão bem na vida, se tudo está a correr bem comigo. A verdade é que quando nós pisamos areias movediças, nós nunca nos apercebemos que estamos em areias movediças. Graças a Deus aqui em Portugal não existe muito disso, mas noutros lugares onde não visitamos acontece. E todos nós sabemos que nas areias movediças, quanto mais nós nos movemos, mais nós nos enterramos. E a verdade é que quando nós tentamos resolver os nossos problemas sem querermos a ajuda de Deus, sem querermos Deus, até podemos mover instantaneamente e resolver no momento. Mas o problema eterno não vamos conseguir resolver, porque nós estamos cativos pelos nossos pecados. Então é necessário alguém que não esteja nessa areia movediça chamada pecado. É necessário alguém que estenda a mão e que nos segure e que nos tire daí. E esse alguém foi Jesus Cristo. Quando os seus braços foram abertos naquela cruz, Ele estava a dar a mão à humanidade. E quem recebe Jesus recebe a vida e encontra a verdadeira liberdade. Foi isto que Jesus anunciou: liberdade aos cativos. Ele nos mandou a ir por todo o mundo e anunciar esta mensagem. Ele disse: ide, anunciai, proclamai esta mensagem. Então hoje, no dia da liberdade, meus amigos, meus vizinhos, aqui eu não podia deixar de vos trazer boas notícias. Jesus liberta, nós encontramos paz, nós encontramos vida. Ele transformou a nossa tristeza em certeza, a nossa incerteza e as nossas dúvidas em confiança e fé.
nesta tarde, começa o dia 25 da melhor forma, volta-te para Deus. A Bíblia diz, voltai-vos para Deus, e Deus se voltará para vós. Não é Deus que se volta. Talvez você pergunte, mas há tanta gente em sofrimento, crianças, a guerra, pessoas inocentes a sofrer. Deus é muito claro, chegai-vos a Deus e então Ele se chegará a vós. Nesta tarde, o meu desafio é que se chegue a Deus. E eu termino com uma história. Lucas 13 conta a história de uma mulher que estava num lugar religioso, numa sinagoga. Num dia em que Jesus entrou lá, Lucas capítulo 13, versos 9, 10, 11 e 12. E quando aquela mulher estava naquele lugar, ele viu que Jesus era um homem diferente. Ele viu que o seu ensino é um ensino inclusivo. Era um ensino para mulheres, para homens. Era um ensino que incluía as crianças, numa altura onde as crianças eram consideradas apêndices. Jesus viveu de uma forma diferente. E aquela mulher, apesar de ir ao lugar certo da religião, ela vivia aprisionada. Ela vivia presa pelo espírito da enfermidade, que fazia com que ela estivesse curvada. Ela não conseguia ver o sol, ela não conseguia ver ninguém, ela não conseguia ver o sol, o azul do céu, as estrelas à noite. Ela não conseguia ver provavelmente os seus filhos, se tivesse, ou netos, se fossem mais altos, talvez só de lado. Ela estava totalmente curvada. E esta mulher curvada é uma figura da nossa sociedade que está cada vez mais curvada. Curvada pelo peso, curvada pelos problemas, curvada pela religião, curvada pela tradição. Mas Jesus disse-lhe, mulher, tu estás livre da enfermidade. E ela se endireitou. É isto que Deus quer fazer à nossa nação Portugal, que nós amamos. É isto que Deus quer fazer nesta freguesia de Santa Clara, que nós somos vizinhos. É isto que Deus quer fazer na tua vida. Tu podes ter tudo, mas sem Cristo tu não és nada. Um dia destes, Deus vai te chamar. Todos nós estamos com a senha na mão, à espera de ser chamados para a eternidade. E só Jesus nos garante, porque Ele disse, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, todos os que estão sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesta tarde, vem a Jesus. Nesta tarde, aceita Jesus, recebe Jesus, encontra em Jesus a esperança que procuras e que ninguém mais pode dar. Aquela mulher ouviu naquela tarde, mulher, tu estás livre da enfermidade. E apesar de ser uma sinagoga, apesar de ser um lugar de religião, a religião não resolveu o seu problema, mas Jesus resolveu. Eu gosto muito de brincar com a visão daquela mulher, brincar no bom sentido. Uma mulher que andava sempre curvada. Uma pessoa curvada só vê o chão. Uma pessoa curvada só vê o pó. Uma pessoa curvada só vê a miséria. Uma pessoa curvada só vê sujidade. Uma pessoa curvada não vê aquilo que está no alto. E aquela mulher tinha uma visão curvada, uma visão deturpada. Ela conhecia muito bem os pés das pessoas. Ela conhecia os pés dos religiosos, pés que eram tratados, pés que eram cuidados. Mas, no entanto, Jesus chamou-a a si. E aquela mulher dirigiu-se curvada para o pé de Jesus. E quando ela chega ao pé de Jesus, aos pés de Jesus, ela reparou que os pés de Jesus eram diferentes. Ela reparou que os pés de Jesus eram cansados, eram marcados, eram pés que tinham caminhado e andado pelo aquele lugar da Judeia e Galileia, anunciando a paz. Ela reparou talvez nos pés com marcas de um carpinteiro, alguém que se identificava com a questão do ser humano, alguém que experimentou o que é sofrer, o que é ser enganado, o que é ser desprezado. E ela, quando olhou para os pés de Jesus, o que é que este homem pode fazer por mim? E Jesus disse-lhe aquelas palavras, mulher, tu estás livre. Tu estás livre. Eu não sei o que te oprime nesta tarde, mas eu sei quem pode te libertar. Eu não sei o que te amarra e te aprisiona, mas eu sei quem pode te libertar. Jesus, Jesus, Jesus pode. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesta tarde entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega-te a Jesus nas suas mãos. Falamos de cristianismo simples e puro, sem religião, sem tradição. Jesus está aqui. Jesus quer dizer-te a ti estas palavras. À estimada senhora que está aí na janela, à estimada família que está aí atrás, a tu que estás aí na tua sala e estás a ouvir estas palavras nesta tarde, Deus quer transformar a tua família e o teu lar. Jesus está aqui. Ele diz, quando se reunirem 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no seu meio. Ele está aqui. Nesta tarde, venha Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mulher, estás livre.
Queres tu aceitar as palavras de Jesus nesta tarde? Queres tu dizer: Jesus, faz alguma coisa comigo, Jesus? Eu acredito que tu morreste por mim na cruz. Eu acredito que tu ressuscitaste ao terceiro dia dos mortos. Eu acredito que és Deus e estás assentado a Deus Pai. Estás assentado ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. E nesta tarde eu te peço, Jesus, liberta-me, Jesus. Faz esta oração. Eu reconheço que morrestes por mim. Eu peço perdão por ter andado longe de Ti. E eu me aproximo de Ti nesta tarde. Podes fazer no lugar onde estás. Podes fazer em silêncio no teu coração. Experimenta o que eu experimentei. Experimenta o que nós experimentamos. Esta comunidade intercultural que conhece Jesus. Nós vamos terminar. Agradecemos a paciência de quem teve que nos aturar e que não estava à espera. Mas nós não podíamos trazer esta mensagem no dia da liberdade. E queremos terminar a orar por vós. Para que Deus vos abençoe. Para que os vossos lares sejam lugares de paz. Queremos orar para a direção desta freguesia. Pelos lugares aprazíveis que nós temos. Queremos orar pelas nossas autoridades, pelo Presidente da Câmara que nos concedeu a licença porque estamos aqui. Queremos agradecer tudo isso, mas queremos agradecer porque um dia conhecemos a liberdade, conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Faz comigo esta oração onde estás. Diz assim: Senhor Deus Pai, repete, não tenhas vergonha onde estás. Diz: meu Pai, meu Deus, eu acredito que Jesus morreu por mim. Eu posso sentir algo diferente quando ouço o nome de Jesus. Eu acredito que Jesus morreu por mim. Eu acredito no poder de Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas misérias. Muda-me. Transforma-me. Dá-me a verdadeira liberdade. Eu te peço no nome de Deus Pai. E eu te recebo, Jesus. Diz comigo: eu recebo Jesus como o meu Senhor e Salvador. É no seu nome que eu oro. Amém. Um dos nossos pastores